Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a nossa aula vai falar da importância da comunicação para os relacionamentos saudáveis. Essa aula talvez chegue até você através do YouTube, do Instagram ou do site do Instituto. A verdade é que ela compõe o curso que eu possuo na Hotmart, chamando Comandando as Minhas Emoções, e eu achei por melhor deixar essa aula para as demais pessoas e contribuir de outra forma, além do curso. O curso ele tem narrativas e explicação através da neurociência, da epigenética, ferramentas em PDF, apostila, grupo de apoio, e ele tem um preço simbólico na Hotmart. Onde vocês encontram? No site. Seja lá onde vocês estão visualizando essa aula, vai ter o link do site abaixo do vídeo, tá? Então, nós vamos começar a falar da importância da comunicação. Muitas das vezes, nós nos comunicamos através das nossas dores, das nossas emoções, e nós usamos posturas ofensivas, posturas emocionais, padrões emocionais. E na sua grande maioria das vezes não conseguimos verbalizar ou nos comunicarmos com mais assertividade. E eu vou dar aqui, nessa aula, formas para você melhorar tudo isso. Mais uma vez, bem-vindo e bem-vinda. Se você está assistindo isso dentro de um canal que tem a possibilidade de compartilhamento, compartilhe essa informação e contribua com mais pessoas. Você tem o poder, a um clique, de melhorar o ambiente, as experiências e os relacionamentos de mais pessoas. Coloque nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe o link no Facebook, no Instagram. Faça com que essa mensagem tão importante chegue a mais pessoas. Parece que a comunicação é algo natural. Mas como seria natural, assertiva e fácil se quem nos ensinou a comunicação poderia estar nos ensinando através das próprias dores e padrões emocionais? Fica essa dica aí para a gente meditar a respeito disso. O que é comunicação, afinal? Eu sou a terapeuta Dina dos Santos, terapeuta holística. Sou coach, sou massoterapeuta, sou hipnóloga e tenho, ao longo da minha jornada de trabalho, contribuído para muitas famílias com ferramentas assertivas, de mais clareza e mais conscientização, cada vez ensinando mais que as pessoas estejam presentes com suas emoções e com seus padrões mentais, comportamentais e comunicativos. A comunicação é um processo pelo qual informações são trocadas entre indivíduos através de um sistema comum de símbolos, sinais ou comportamentos. Aqui eu ressalto, como eu falei anteriormente, que muitas das vezes nós achamos que estamos nos comunicando verbalmente, e nós vamos ver mais à frente comunicação verbal e não verbal, e muitas das vezes nós estamos
nos comunicando através de emoções. Nós somos seres racionais, mas não em todo o tempo. Agora, em todo o tempo, eu posso te afirmar que somos seres biológicos. Cada pensamento, sentimento, emoção, comportamento, circunstâncias internas e interiores, elas fazem com que haja uma reação química e que pode dificultar ainda mais os meios de comunicação. A comunicação é uma habilidade fundamental que permite aos seres humanos expressar pensamentos, sentimentos, ideias e informações. Quando muitas das vezes estamos imbuídos em emoções de medo, frustrações, raiva, descontentamento, nós não conseguimos fazer uma escuta ativa e nós temos a tendência de fazer a informação que o outro está nos trazendo algo muito pessoal e que o nosso cérebro vai fazer com que ache, né, que a gente ache que está em perigo. Ele vai detectar uma situação, um estímulo estressante, um estímulo de alerta, e ele vai desenvolver uma química, e aí pode ser adrenalina ou excesso de cortisol, e isso vai fazer com que o nosso cérebro e nossas reações estejam pautadas na luta, na fuga, e muito provavelmente o nosso discurso, a nossa comunicação nesse momento vai ser em lutar. Para que haja um vencedor nessa conversa, nesse relacionamento, nessa questão, ou nos impulsionar a fugir. Fugir do que a gente acha que vai ser uma frustração, um conflito, prolongando uma forma disfuncional de comunicação. Para uma comunicação eficaz, existem alguns pilares. E um deles é a escuta ativa. A comunicação eficaz é fundamental em diversas áreas da vida, seja no ambiente profissional, pessoal ou acadêmico. E aqui eu incluo o interno, né? O nosso discurso interno precisa ser escutado por nós mesmos. O outro vai escutar o eco desse discurso interno através da gente. A comunicação eficaz se baseia em vários pilares essenciais que ajudam a garantir que a mensagem seja transmitida e recebida de maneira clara, precisa e efetiva pelo outro. A escuta ativa envolve prestar atenção total ao interlocutor, entender a mensagem e responder de forma apropriada. Isso também inclui a leitura de linguagem corporais e sinais não verbais. E aqui, como essa aula faz parte de um autocurso, como comandar as minhas emoções, eu preciso trazer, inclusive, as conversas internas, as conversas fiadas. Nesse caso, o interlocutor vai ser os padrões de crença, padrões emocionais, padrões comportamentais que eu tenho armazenado no meu sistema, inclusive os padrões químicos. Se você quiser saber mais profundamente sobre isso, você requer que você adentre no curso, onde você vai ter ferramentas em PDF e muito mais entendimento sobre o seu funcionamento interior.
Os pilares da comunicação eficaz: ouvir com empatia e atenção genuína. Entender e respeitar os sentimentos e pontos de vista do outro, mesmo que sejam diferentes dos seus. É essencial para uma boa comunicação. A empatia ajuda a criar uma conexão mais forte e um ambiente mais aberto para a comunicação. Tendemos a degladiar, a lutar quando alguém vem nos trazer uma informação do ambiente deles, um ponto de vista deles, seja um ponto de vista emocional, seja essa pessoa vir te dizer que ficou bem triste com um comportamento ou com algo que você tenha dito. Normalmente, o nosso cérebro, nesse momento, vai identificar uma ameaça. Quando nós não estamos presentes, que essa informação que o outro me traz fala sobre ele, como ele se sente a respeito de um comportamento ou uma fala que eu e você tivemos, a tendência neste momento é que a luta e a disputa se instale. E aí é normal, até aqui, que esse cérebro da gente faça com que a gente comece a dizer: não, você não me entendeu, não foi assim, não foi isso que eu quis dizer, você entendeu errado. Eu estou criando aqui uma disputa, onde eu lamento informar que não vai haver ganhador. Essa outra pessoa está me mostrando o quão triste, chateada e qual foi o ponto de vista dela sobre algo. Eu não preciso fazer disso pessoal e começar a bater boca de que ela está errada, de que ela ouviu errado, de que foi diferente. Ela não estava dentro de mim no momento em que eu tive um comportamento ou uma fala que a deixou da maneira em que ela está me trazendo essa informação. Quando eu usar a empatia aqui, para ouvir o que me está sendo informado, e poder dizer: uau, eu te entendo. Isso de forma genuína, tá? Eu talvez também me sentiria assim. Eu lamento muito que você tenha se percebido dessa maneira. Eu não tive essa intenção, mas entendo que foi isso que você percebeu. Isso é o que importa. Como eu posso me comunicar de maneira mais clara com você? O que se requer que eu faça para que haja um bem comum para todos aqui? Nesse momento, eu estou fazendo um alinhamento congruente, onde eu incluo o outro, a dor do outro, que ele está me informando, para melhorar a minha forma de comunicação e, principalmente, a forma como é recebido e entendido pelo outro. Nós fomos educados a ressaltar os erros e, principalmente, a tentar achar um culpado, como se isso fosse uma necessidade de premiar. Como a vida se tratasse apenas do errado e do certo, afinal de contas. Se não tivesse mais a necessidade, se não houvesse mais essa necessidade de ter que olhar o que está certo, o que está errado, mas passarmos a olhar pelo viés de como tudo isso pode ser contribuição para expandir e melhorar para todos os envolvidos, para o mundo comum.
A expressão clara e respeitosa é mais um desses pilares. A mensagem deve ser clara e direta, evitando o uso de jargões, linguagem complexa ou informações desnecessárias para garantir que o receptor, a outra pessoa, entenda a mensagem sem confusões. Se nós trazemos uma crença de que toda mulher é doida, todos os homens são iguais, o que necessariamente eu estou tentando dizer com isso? E será que o outro vai entender exatamente o que eu estou tentando dizer com isso? Não é mais fácil eu pular a etapa e dizer exatamente o que eu me proponho aqui? Quando eu quero que alguém mude um comportamento de organização, por exemplo, se eu fico falando para ele ou para ela, olha, você tá bagunçando tudo, você é desorganizado. Olha o que você está fazendo, seu armário, seu isso, seu aquilo. Isso realmente é o que eu desejo que o outro saiba? Ou o que eu desejo que o outro saiba é o quanto essa desorganização, que para ele não é de uma desorganização, lá na cabeça dele, ele talvez tenha um dia específico para arrumar aquilo tudo. E que talvez ele se ache lá na bagunça dele. Mas quando eu enfatizo tudo isso, ao invés de ir lá no ponto aonde eu desejo, como o outro vai captar o que verdadeiramente eu desejo? Se eu não sei como me comunicar em alinhamento com o que eu desejo que o outro saiba, eu estou usando viés de comunicação que o outro não vai conseguir perceber a conclusão disso. Agora, se eu pulo uma etapa e digo para o outro, você percebe que quando a louça está lavada e você cisma de comer uma outra comida e deixa a louça aí para lavar no dia seguinte, isso incomoda a minha dinâmica? Você poderia incluir lavar no mesmo momento, já que em algum momento você vai se planejar para isso? Se você fez isso tudo muito correndo, em função de horário que você tinha a cumprir, você consegue perceber que deixando para eu fazer, você está me sobrecarregando? Como nós podemos criar uma dinâmica aqui que facilite para mim e para você? Percebe? Quando é algo com o esposo, com a esposa, será que você está sendo claro na sua comunicação? Será que quando você percebe que um comportamento está te influenciando, será que você ressalta esse comportamento? Ou você consegue se comunicar com assertividade dizendo a sua expectativa sobre aquele comportamento e o que verdadeiramente iria criar mais funcionalidade entre vocês dois? Mais leveza, mais harmonia. A assertividade é mais um desses pilares. Ser assertivo significa expressar suas ideias e sentimentos de forma clara, honesta e respeitosa, sem ser agressivo ou passivo. Não é, fulano é assim, deixa para lá. Seja sincero, você não vai conseguir deixar para lá, porque o seu corpo biologicamente vai responder a esse episódio de estresse. Vai elevar a sua adrenalina, vai elevar seu cortisol, isso vai ser um gatilho para isso, porque ele vai ver que você, nesse momento, está num período estressante, por mais que você não fale. Você vai ser e vai manter a consequência disso. Agora, se você também é agressivo e você fala para o outro, olha só o que você faz, olha essa bagunça. Lá, o cérebro do outro vai ser ativado, um mecanismo de defesa, de fuga, através da adrenalina, porque nesse momento ele vai perceber que ele está sendo atacado.
E talvez ele não esteja consciente o suficiente para perceber que esse ataque ele não é real e ele não precisa se defender. Só precisa equalizar de maneira clara o que e como melhorar tudo isso. Agora, se você fala lá no final, olha, essa maneira não está funcionando para mim. E acredito que nem para você. Pelo momento que você deixa tudo largado, eu vou discutir, eu vou reclamar, eu vou atazanar, eu vou nananã. Como nós podemos equalizar isso aqui? Eu estou aqui tratando de uma situação hipotética. É necessário que você molde isso aí na sua vida. Para que você traga isso para dentro do que você gostaria de comunicar melhor. Vamos falar aqui também da comunicação verbal e não verbal, como eu disse anteriormente. Isso tudo faz parte dos pilares. A comunicação verbal, ela envolve o uso de palavras faladas ou escritas para transmitir uma mensagem. No contexto falado, na comunicação verbal também inclui elementos como o tom da voz, ênfase e velocidade da fala. Se você engatar primeiro em for 200 por hora, é muito provável que o outro não capte informações importantes. Se você usar elementos ofensivos no você é bagunceiro, ao invés, você pode trocar. Você pode dizer, olha, você tem tido um comportamento, eu percebo, eu sinto, eu acho que você tem tido um comportamento de largar as coisas e atrapalha para que eu limpe. E demanda mais tempo e compromete todos os meus demais afazeres. Se o outro está no comportamento ofensivo, se a comunicação é inversa, é de lá para cá e não daqui para lá, se você é o ouvinte, como seria ouvir atentamente e perguntar para o outro: o que de verdade você requer? O que você espera que eu faça com essa informação? O que você está querendo me dizer? Você acha que eu poderia agir melhor em Y coisa, em X coisa? Qual seria a melhor maneira? Pedir um feedback ao outro. Outra coisa muito importante é a comunicação não verbal. Inclui expressões faciais, linguagem corporais, gestos, contato visual, postura. A comunicação não verbal pode reforçar, contradizer ou complementar a comunicação verbal. Quando eu digo para o outro, olha aí, eu me sinto sobrecarregada com algo, mas eu faço uma expressão de deboche, eu não estou sendo congruente na informação. Porque qual é a certeza? Qual é a porcentagem de certeza, de assertividade, que o outro vai perceber que eu estou debochando? Eu vou tender a dificultar essa comunicação. As palavras e linguagem corporal se complementam na comunicação. Para uma comunicação eficaz, é importante que a linguagem corporal e as palavras estejam alinhadas e sejam coerentes. A incoerência entre esses dois podem levar ao mal-entendido ou à desconfiança. Aquele cérebro não está dentro de mim. E aqui eu estou comunicando para o outro, não é para mim. Então, eu preciso ser o mais clara possível e perguntar para o outro o que o outro entendeu. E se ele me disser algo diferente do que eu quis repassar,
Não é para eu falar, não, você não entendeu o que eu disse, mas como eu posso me expressar de maneira mais clara para você? Normalmente, nos meus atendimentos, eu sempre procuro me informar sobre a profissão do meu cliente, pois é claro, né? Aquele cérebro já está condicionado a entender de uma maneira mais fácil pelo viés dessa profissão. E aí eu converto sempre algo que nós estamos abordando. Se é um advogado, eu vou trazer ali a metáfora do tribunal, de um processo, para que ele compreenda melhor. Eu não posso usar os mesmos termos e as mesmas técnicas para alguém que não cursou essa faculdade, para quem não teve contato com isso. A mesma coisa quando eu vou falar com uma mãe, que eu vou utilizar o linguajar dela. Eu não posso usar o mesmo para quem não viveu, não experienciou a maternidade. E vai fazer sentido. Se alguém diz estar feliz, mas tem uma expressão facial de tristeza, o receptor, a outra pessoa que está recebendo essa informação. Aquele cérebro pode ficar confuso sobre a verdadeira emoção ou estado da pessoa. E talvez você me diga, como alguns clientes me dizem. Não, Dina, mas estava claro que eu estava brincando com aquilo. Claro para quem? Para quem isso estava claro? Estava claro para você que estava fazendo e sabia o que estava fazendo. Você edita e minimiza as fontes de conflito quando você fala para o outro de maneira que o outro capte. Não é sobre você entender o que está sendo dito, se você é que está falando. Trata-se do outro entender. Dina, mas é o inverso. Fulano é que está falando, então faça perguntas. Compreendendo as diferenças individuais na comunicação. Compreender as diferenças individuais na comunicação é crucial para interações eficazes e empáticas. Cada pessoa tem seu próprio estilo de comunicação, influenciado por uma variedade de fatores, incluindo personalidade, experiências de vida, porque nessas experiências de vida vai moldar o quê? As crenças, as formas comportamentais. Nessa experiência de vida, vai se criar, inclusive, os padrões comportamentais, emocionais. Dina, como eu identifico isso em mim? Entre no curso. Mas, nessa aula aqui, você com certeza já começa a captar que eu brinco com vocês, com meus clientes, meus alunos, que vai abrindo caixinha de Pandora e informações começam a emergir e fazer sentido, né? Pessoas que tiveram informações culturais, educação e contexto social. Vai entender, vai perceber através disso. Se um homem foi criado com o padrão cultural de que homem não chora, você acha que essa pessoa vai ter facilidade de falar sobre os seus sentimentos? Ele tem um padrão emocional. Uma pessoa que vive com um padrão de irritabilidade alta é uma pessoa que tem um padrão químico de adrenalina e cortisol. Ela luta com tudo. Ela está em fuga o tempo inteiro. Ela está em defesa o tempo todo. E quando você for falar algo, muitas das vezes, desculpa, você está falando uma frase e o cérebro dela já está pensando numa maneira de se defender. É necessário hastear a bandeira da guerra, é necessário levantar a bandeira da paz e dizer, olha, isso aqui é uma conversa, não se trata
de um ringue. Não se trata aqui de dizer você está errado ou eu errei. Se trata aqui da gente achar uma maneira mais eficaz de convivência, mais harmoniosa, inclusive. Aí sim você vai estar comunicando o que realmente é necessário. Caso eu esteja numa conversa onde o outro não está percebendo isso. Espero o outro me trazer as informações que ele está me trazendo, da forma que ele está me trazendo. E pergunto como a gente melhora isso. Eu já desviei a atenção da conversa, percebe? Eu já trouxe a empatia para a história, de melhoria. Consequentemente, aquele cérebro ali que está com excesso de adrenalina e cortisol, ele vai começar a ver que eu não sou o dinossauro que vai comer a cabeça dele. E eu não sou um adversário. Eu sei que isso vai fora de tudo que a gente aprendeu, inclusive que eu aprendi, né, nas minhas experiências. Mas aqui fora, a nossa vida não é um ringue. As pessoas que estão dividindo um ambiente de trabalho familiar, um relacionamento amoroso, paterno, fraternal, materno, não é o seu adversário, meu amor. Você tem um padrão na sua mente de que a adrenalina é o vício, seu vício químico, e que você precisa lutar com todos. Está sempre pronto a lutar. Isso não é necessário. Você precisa avaliar o que realmente se requer ser feito, o que realmente é uma ameaça real, ou o que é apenas a porta do shopping abrindo quando você se aproxima. Você se aproxima da porta do shopping, ela abre, ela tem um sensor, um alerta de presença. Isso quer dizer que você é obrigado a entrar? Não, negativo. Você pode entrar. Você não é obrigada a entrar, obrigado a entrar. Obrigada a agir. Tá? Respeitar as diferenças individuais na comunicação não apenas melhora a eficácia da interação, mas também ajuda a construir relacionamentos mais fortes e mais respeitosos. Eu gosto de fazer uma pergunta para os meus clientes logo nas primeiras sessões, em que eles me relatam da tela azul, né? Sem informações. Você se relacionaria de forma amorosa com alguém que tivesse uma comunicação com você, como você tem com os outros? Você seria feliz, completa? Você se sentiria amada? Quais momentos você se sente amado? E os momentos aos quais você se sente frustrado ou frustrada? São momentos reais ou é uma expectativa que está criando esse desconforto? Se tivesse que mudar essa conversação, esse discurso interno, para ver um bem-estar comum, qual seria a comunicação mais assertiva? Seria eu pegar e juntando tudo que eu acho que é um erro do outro e jogar na cara dele, e, consequentemente, ele jogar no meu, fazendo disso um ringue de luta livre? Ou seria parar e perguntar como o outro vai me entender melhor? A quem comunica cabe a responsabilidade de se fazer entender. E aí não tem nada errado com quem entendeu diferente do que você explicou. Só existe ali uma maneira diferente de entender, de captar, que podemos perguntar ao outro como você entenderia isso melhor.
como eu me faço entender por você com mais facilidade. É estar congruente com o que você deseja. O que você deseja é o resultado. Então, não precisa ficar ali correndo atrás do rabo, falando tudo o que você está percebendo e sentindo como errado. Comunicação nos relacionamentos familiares. A comunicação aberta, saudável, é um pilar fundamental para a construção e manutenção de um relacionamento familiar forte e harmonioso. Ela permite que os membros da família compartilhem seus pensamentos, sentimentos, emoções, experiências e necessidades de maneira eficaz, promovendo compreensão, confiança e respeito mútuo. Só que isso só vai funcionar se essa comunicação for baseada no que eu percebo sobre o outro e não a minha verdade é o caráter do outro. Entende? Nessa história aí, nessa analogia que eu dei sobre desorganização, se eu falo, você é bagunceiro, eu estou sendo congruente? Eu estou sendo empática? Eu estou levando em consideração que, de repente, essa pessoa chega 4, se acorda às 5 horas da manhã e vai dormir meia-noite? Eu estou perguntando para essa pessoa como a gente pode resolver essa desorganização? Eu estou fazendo desse comportamento desorganizado um caráter, uma personalidade dessa pessoa? Eu estou, inclusive, utilizando de um adjetivo para ferir essa pessoa? Qual é a porcentagem que essa forma de comunicação agressiva, pejorativa, vai fazer com que o outro entenda o que de verdade eu quero, se no momento que eu ofendo ele, aquele cérebro entra no modo reptiliano, passa a agir pelo modo reptiliano, pelo modo primitivo dele, e passa a tentar fugir, lutar e escapar, e degladiar, e me devolver essa ofensa. Percebe? O que a gente está resolvendo com isso? Não, Dina, mas fulano é realmente desorganizado. Ok, pergunte por fulano. Qual é a dinâmica que nós podemos melhorar por aqui para que você tenha mais organização e aí, consequentemente, eu possa limpar melhor, eu possa me desenvolver melhor? Ah, Dina, o outro, quando vai falar, é extremamente agressivo para mim. Ok. Você pode entender que ele só está tentando se defender do que o cérebro dele acha que é uma ameaça, em primeiro lugar? E pode, a partir daí, dizer: olha, eu entendo que você está frustrado e chateado ou chateada. Você pode, por gentileza, deixar os adjetivos ofensivos e agressivos de lado e me dizer o que de verdade você quer me dizer? Fica mais leve aí. Não é você aceitar a forma agressiva que o outro está te dizendo, mas você, inclusive, dizer para o outro que pode, por favor, não usar ofensas, eu vou te ouvir com atenção. Você tem minha atenção agora. Não precisa ofender, gritar, berrar. Eu estou te escutando. Porque muitas das vezes os padrões comportamentais tanto que está naquele momento conversando comigo através daquela pessoa é que ela só era vista quando ela gritava, quando ela chorava, quando ela derrubava algo com ódio, quando ela atacava um brinquedo no chão. Ali existe um padrão comportamental de comunicação. Enquanto, de repente, ela, quando era criança, falava: mãe,
A mãe falava, só um momento, eu tô ocupada. Só um momento, eu tô ocupada. Só um momento, eu tô ocupada. E nem se dava conta quantos momentos ela pediu para aquela criança. E nem que estava moldando um padrão naquela criança de comportamento. E aí aquela criança joga o brinquedo, cai no chão, esperneia, e aí aquela mãe não vai pedir mais um momento, ela vai dar atenção. E aí essa pessoa acabou de criar um padrão para se comunicar, não só com essa mãe, mas com todos à sua volta. Então, cabe a mim, que estou ali como receptor das informações, olhar para essa pessoa e dizer: posso fazer um pedido? Quero que você saiba que eu estou te escutando. Você tem a minha atenção. Não é necessário gritar, não é necessário ofender. Eu estou ouvindo você. Toda a minha atenção está agora para o que você quer me dizer. Eu quero agora que você inverta o polo. Imagine que é você que está pé da vida aí com alguma questão. E que você, na hora que for falar, você está falando, tá vendo? Fulano, você sempre faz. Blá, 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 blá. Quando o cérebro quer aumentar o volume, ele só quer atenção. Se essa pessoa vira para você e fala assim, eu vou lhe ouvir com toda a atenção. Você tem toda a minha atenção agora. Você conseguiria falar assim, ser ofensiva? Você conseguiria falar assim, ser ofensivo? Como você ficaria? Na mesma hora, o teu cérebro começa a visualizar que aquilo, aquela pessoa, não é uma ameaça, não. Dicas para melhorar a comunicação? Eu já dei algumas agora. Estabeleça tempos regulares para conversar. Ter momentos designados para conversas familiares pode garantir que todos tenham a oportunidade de falar e serem ouvidos. Lembrando das regras, né? Coloque regras. Olha, fale tudo o que você sente, da maneira que você sente, sem precisar gritar, sem precisar ofender. Isso aqui não é um ringue. Não vamos lutar. Não existem torcidas olhando para dizer fulano está errado, ciclano está certo. Pratique a escuta ativa. Mostre interesse genuíno dessa maneira que eu agora te expliquei, no que os outros estão dizendo. Evitando distorção, distrações e focando na conversa. Não desvie o seu olhar, não vai mexer no telefone, não estale a boca. Foque na conversa. Use eu sinto em vez de você faz. Porque o você faz, ele é ofensivo porque você não está dentro da pessoa. E a sua percepção é de que talvez ela faça porque ela quer. Talvez ela faça com a intenção de. Então diga, olha, eu sinto quando você faz X coisa, quando você se comporta de tal maneira, que aquilo não é a definição de quem a pessoa é, e sim um comportamento que ela está tendo. É um padrão que ela está demonstrando. E eu posso dizer para ela, olha, eu sinto que você está, talvez, meio avoado, deixando as coisas desorganizadas. Como nós podemos fazer isso funcionar? Sinto que você tem estado agitado. Sinto que talvez você esteja chateado. Como eu posso melhorar isso? Como podemos melhorar isso? Como podemos fazer isso melhor? E não pegar o comportamento que uma pessoa teve ou tem tido e imprintar isso como se fosse o caráter daquela pessoa ou ela fosse apenas isso. É não usar o comportamento disfuncional dela como fragmentos da personalidade dela. São fragmentos da sua percepção. Você tem esse ângulo de visão. Essa outra pessoa provavelmente não tem. A comunicação nos relacionamentos amorosos.
A comunicação é um elemento vital na construção e na manutenção de relacionamentos amorosos duradouros. Ela atua como a espinha dorsal de um relacionamento saudável, permitindo que os parceiros compartilhem suas necessidades, desejos, expectativas e preocupações de maneira eficaz. É perguntar para o outro: o que você espera de mim? Quais são as suas expectativas ao meu respeito? O que você deseja, não só de maneira sexual, mas, inclusive, de maneira... o que você deseja na sua vida? O que você espera do nosso relacionamento? Quais expectativas você possui? O que você acha que eu preciso ser para você? E posterior a essa pessoa falar, você virar e falar: olha, tal coisa eu sou capaz, outra coisa eu não sou. Outra coisa, isso aqui é de minha competência que você está verbalizando. Mas determinada coisa não é. Percebe? Quais são as suas preocupações? E você, inclusive, se comunicar a esse respeito. Você falar isso. Você falar isso. Olha, eu tenho desejo tal, eu tenho expectativa tal, isso é possível? Porque senão você vai criar expectativas na sua cabeça, essa pessoa não sabe, não foi comunicada, nem foi perguntada se é vontade dela. E muitas das vezes nem é responsabilidade dela sanar a sua expectativa. Mas tenha certeza que você vai se sentir frustrado de não ter conseguido. Dessa pessoa não ter feito. Comunicação no ambiente de trabalho. A boa comunicação no ambiente de trabalho é essencial para criar um clima produtivo, colaborativo, impactando positivamente no desempenho da equipe. Não apenas melhora a eficiência e eficácia, mas também contribui para um clima de trabalho positivo, onde o comprometimento, a inovação e o crescimento profissional são incentivados e valorizados. Muitas das vezes, o cara chega para trabalhar, seu chefe, seja quem for, tem um hábito de ser risonho, tem um padrão ali comportamental, de dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, apertar a mão, perguntar como foi seu dia, como foi sua noite, seu fim de semana. E, de repente, durante 2 dias, essa pessoa não faz isso, e você começa a criar caraminholas na sua cabeça. E aí o teu cérebro começa a achar que ele agora é um adversário, que ele te olhou estranho, e que ele deve estar planejando algo contra você. Não existe. Essa teoria da conspiração, ela está só na sua cabeça. Pelos padrões das suas experiências, não do fulano. Tenha empatia, pare em algum momento e pergunte: caramba, essa pessoa sempre me tratou bem, ela pode estar com um problema muito sério, eu vou lá conversar com ela: oi, fulano, tudo bem? Nós podemos conversar? Está acontecendo alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer para contribuir com você? Você está se sentindo triste com algo, preocupado com alguma coisa? E talvez essa pessoa nem perceba como ela passou por você, e talvez ela diga: por que você está perguntando isso? Ela nem percebeu. Quantas vezes você já não passou pelas pessoas, nem percebeu que elas estavam ali, e a pessoa falou: está chateado comigo? Não fala mais com o pobre? Você falou: hã? Ai, desculpa, eu não te vi, eu estou aqui com os meus pensamentos e questões e não. Como podemos incluir o outro, não só no ambiente profissional, e melhor ainda, respeitar o momento dele, se essa pessoa disser para você: eu sim, estou chateado e não quero conversar a respeito nesse momento, ok? Quando você estiver pronto, você pode, por favor, me procurar. Quando você achar que você deseja, se deseja só desabafar, tem algo que eu possa fazer para melhorar aí o seu universo? Dicas para melhorar a comunicação no ambiente de trabalho, eu já disse algumas. Promova a comunicação aberta.
Encoraje um ambiente onde todos se sintam confortáveis para expressar ideias, preocupações, feedback. Adaptar a comunicação ao público é essencial. Considere as necessidades de preferências de comunicação diferente desses membros dessa equipe. Use diversos canais de comunicação. Veja, inclusive, como é que as pessoas captam melhor. Vai ter um grupo que vai captar melhor uma reunião auditiva. Grave isso, mande depois. De repente é um texto, transcreva isso. De repente é você parar e perguntar como você entendeu aqui. Alguém tem uma ideia melhor para a gente harmonizar isso de uma maneira diferente ou fazer isso acontecer de uma maneira mais grandiosa, que contribua para todos? Utilize reuniões, e-mails, mensagens instantâneas para garantir que a comunicação seja eficaz para todos. Saiba que o óbvio precisa ser dito. O óbvio, ele só é óbvio para você. Para o outro, não é. Comunicação na comunidade e sociedade. A comunicação saudável desempenha um papel fundamental no fortalecimento de coesão social e na resolução de conflitos, tanto em comunidades locais quanto na sociedade em geral. Uma comunicação eficaz e empática pode ajudar a superar diferenças, construir entendimento mútuo e promover harmonia social. Eu preciso ressaltar que a primeira sociedade a qual você fez parte foi o seu seio familiar. E se ele foi disfuncional, você tem esses padrões instalados. Ok? A comunicação construtiva permite que a comunidade lide com os desafios e trabalhem juntas para o bem comum, fortalecendo o tecido social e promovendo um ambiente de respeito e solidariedade. Não abra a sua boca. Se você não puder contribuir. Quando você está inserido numa equipe, seja social, familiar ou profissional, você precisa incluir o outro. É incluir-se e incluir o outro. E perguntar como podemos fazer isso acontecer. Como isso pode melhorar? Quais são os pontos cegos que nós não estamos olhando aqui, que precisamos dar luz e entender o que está rolando, para trazer uma assertividade e uma contribuição maior para o bem comum. Espaço para diálogo. Faça parte de fóruns, reuniões, tanto as comunitárias, quanto, de repente, entre 2, 3 amigos. Eventos onde as pessoas possam se expressar e ouvir o outro. Grupos, né? Desenvolva habilidade de comunicação, participe de treinamento como esse, workshops para melhorar as habilidades de comunicação, curso, como eu tenho lá o autocurso na Hotmart, para você se compreender e identificar os seus padrões, para você se comunicar melhor. Porque senão você passa a se comunicar num eterno jardim de infância, onde você, com seus padrões infantis, se comunica com uma outra criança, e aí são 2 adultos que parece que estão com uma boneca no meio deles, um puxa para um lado, um puxa para o outro. Como seria incluir, inclusive, os seus diálogos interiores? Você está ciente de cada um deles, está presente com cada um deles, aonde você não se julga e não se puna pelo que você sente,
e nem se defina pelo que você está sentindo ali. Você é biológico, somos seres biológicos, não somos racionais o tempo todo. Mas que possamos estar presente para identificar, ei, eu estou me comunicando aqui através do quê? Da dor, do medo? Qual emoção eu estou me comunicando aqui? Inclusive consigo. Você mesmo. Quantas vezes você é amorosa com você? Quantas vezes você é amoroso com você? Quantas vezes você diz que você se ama? Quantas vezes você se elogia? Vou botar aqui uma balança. Você mais ressalta os seus erros, seus pontos fracos ou seus pontos fortes? E quando você olha para os seus pontos fracos, você olha da ótica de aprimorar isso ou de se punir por isso? Tenha certeza que é da mesma forma que você se comunica externamente. Como você pode ser mais genuína e generosa ou generoso com você? Desafios na comunicação. As barreiras na comunicação podem prejudicar significativamente a eficácia da troca dessa informação, levar a mal-entendidos e a conflitos. Conhecer essas barreiras é o primeiro passo para superá-las. Barreiras linguísticas. Vem das diferenças idiomáticas. Diferença na língua falada pode levar a mal-entendido ou dificuldade na interpretação. Jargões, termos técnicos de uma área específica. Pode ser confuso para quem não está familiarizado com esse assunto. E eu vou um pouco além disso. Se a pessoa tem uma crença, um padrão de crença, um padrão cultural, um padrão emocional, um padrão comportamental disfuncional, enquanto eu alimentar isso, eu estou botando fermento no bolo que eu não quero comer. Inclusive sobre nós mesmos. Barreiras culturais. Variações nas normas culturais, etiqueta e significados podem levar à interpretação errônea das coisas. Em algum lugar do mundo, arrotar depois que acaba de comer é motivo para comemoração, pois você mostrou que está satisfeito e gostou da comida. Em outros lugares, isso é falta de educação. São padrões, amores, padrões. Padrões que trazemos lá da infância. E o fulano traz da infância dele, da experiência dele. E aqui a gente tenta encaixar o meu padrão quadrado no padrão redondo do outro, o meu redondo no quadrado do outro. É funcionar. Precisamos desestruturar. Harmonizar para trazer uma coerência, uma congruência na comunicação para que ela seja mais assertiva, que nós tenhamos objetivos claros e que a gente não perca esse foco. Quando temos conceitos pré-estabelecidos, seja cultural, ou sobre alguém, ou sobre alguma coisa, isso com certeza vai distorcer a compreensão e a interação
entre os envolvidos. É necessário que eu saiba quem é o outro e, principalmente, quem sou eu. É necessário. Se eu começar a adotar uma postura de mãe para conversar com o meu marido, aonde eu vou impor regra, impor limites, como um papel materno, o cérebro dele vai me respeitar como se ele não respeitava a mãe. Um exemplo. E aí, se eu tenho essa maneira de me comunicar com o meu marido, cobrando dele como se ele fosse um filho meu, que autonomia e maturidade eu estou permitindo que ele tenha e que ele seja? Eu dou muito atendimento a casais e mulheres, e as mulheres e os casais sempre relatam para mim que estão cansadas. Eu estou cansada de dizer para ele que ele tem que tirar a toalha molhada de cima da cama. Eu estou cansada de dizer para ele que lá, 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 lá. Eu estou cansada de dizer para ela, percebe, os papéis estão invertidos, amores. Você está vendo o seu companheiro e a sua companheira como um adulto? Dina, mas quando eu não aviso, acontece alguma coisa e recai sobre mim. Recai ou você vai lá passar a mão na cabeça dele como se ele fosse um filho seu ou ela fosse uma filha sua? Você permite que as pessoas errem e fiquem, arquem com suas consequências? Sabendo que ali não se trata de você, e sim sobre ele e aprender como fazer e o que ser, e lá, lá, lá. Ter a percepção de habilidade que até aqui ele não pôde ter, ou você não pôde ter, porque ambos limitaram o outro às capacidades que poderiam ter sido desenvolvidas. Você pergunta se o outro quer um feedback seu, se é valioso para o outro você indicar um outro caminho, uma outra forma de agir, para ele escolher se faz sentido ou não, ou ela escolher se faz sentido ou não. Eu quero que vocês percebam, e é claro que aí deve estar abrindo várias caixinhas de Pandora, porque não fomos educados a incluir o outro. Eu decido, amanhã eu vou ao shopping com meu marido, com a minha filha. Eu perguntei se alguém quer ir. Eu perguntei se isso faz sentido para eles. Eu perguntei se eles têm outros planos. Ou eu simplesmente decreto uma lei que onde vai a corda, vai a caçamba, se eu vou, eles vão, se eu como, todo mundo come, se eu bato, todo mundo bate. Como é que é isso? Como é isso, amores? Eu perguntei, e aí? O que faremos amanhã? De repente, quando eu pergunto, o outro fala assim, vontade de ficar de boa aqui assistindo o jogo. Queria ir no shopping. Você poderia ir comigo antes do jogo, depois do jogo?
E vamos supor que eu recebo uma negativa. Ah, não quero ir, ok. Então eu vou, ok? Enquanto você estiver vendo o jogo, eu vou lá aonde eu me propus a ir. Não fazer do outro um braço meu, um membro do meu corpo. Barreiras físicas. Distrações ambientais. Ruídos, interrupções, ou um ambiente desconfortável podem prejudicar a concentração e a eficácia da comunicação. Distância física, a comunicação à distância, especialmente sem o auxílio de vídeo, pode limitar a compreensão das pistas não verbais. E aí seria necessário nós fazermos igual os sonoplastas, né? Olha, estou abrindo a porta, olha, estou sorrindo. Olha, você está dizendo isso e eu estou sorrindo porque você está dizendo isso. Quais comunicações podem ser mais fáceis? Barreiras de organização, estruturas hierárquicas, como eu falei agora, da posição materna, paterna. Em algumas organizações, a hierarquia pode inibir a comunicação aberta e o fluxo de informações. Quando eu me posiciono semelhante à mãe de alguém, consequentemente, aquele cérebro vai achar que ele precisa me tratar, ou que eu sou uma ameaça, né? Caso ele não tenha tido um relacionamento funcional com a mãe ou com o pai, pronto. Fadou-se ao fracasso essa comunicação. Que aquele cérebro vai achar o quê? Ops, tenho que lutar contra ela. Tem casais que falam para mim assim, fulano parece meu pai, fulano parece minha mãe. Não gosto quando ele me trata assim, porque eu lembro de quando a minha mãe me tratava assim, assado, filho do seu pai. Vamos tratar com as pessoas de forma madura. Políticas e normas de organização. Certas políticas organizacionais podem restringir a comunicação efetiva. Então, peguem telefone, estabeleçam quais pautas vão conversar, barreiras tecnológicas, problemas técnicos, falhas em dispositivo ou conexão de internet pode interromper a comunicação, e o ideal aí, caso isso aconteça, volte algumas casinhas. Onde nós estávamos, o que estávamos falando, para reconstruir ali o início, meio e fim do raciocínio. Sobrecarga de informação. A enorme quantidade de informações disponível pode levar à dificuldade em processar e reter mensagens importantes. Se você começa a falar um monte de coisa, lembra? Aquele cérebro trava e eu tenho que lutar e me defender e pronto, muitas das ideias ali vão se perder. Barreira pessoal. Habilidades de comunicação limitadas, falta de habilidade de comunicação. Precisamos enxergar aonde nós somos bons e onde nós somos. Lembra? Ponto fraco e ponto forte. Qual é a sua habilidade de comunicação? Com a escuta ativa ou a clareza na expressão, pode ser uma grande barreira e fazer tudo pessoal também. Fazer tudo muito pessoal, o outro vem falar. Ai, fiquei chateado que ontem você não me deu bom dia. Aí eu começo. Eu não te dei bom dia? Pô, você fez o... Você parar e falar assim, eu entendo que você tenha ficado chateado por isso. Desculpe. Qual é o problema? Eu talvez não tenha te dado bom dia, porque ontem eu senti você meio distante, meio isso, meio aquilo. Como é que a gente pode melhorar isso hoje? Falta de interesse ou atenção. Desinteresse ou falta de atenção durante a comunicação pode levar a uma compreensão inadequada da mensagem.
Isso vai além dos 5 sentidos, tá? Isso inclui o perceber. O cérebro percebe que o outro não está tão envolvido. E vai criar agentes químicos que vão resultar em comportamentos disfuncionais. Dica para superar os desafios comuns da comunicação. Consciência e educação. Estar ciente das barreiras e buscar entender como superar é fundamental. Digo aqui, ressalto, principalmente as barreiras internas. Nós já aprendemos a olhar o outro como alguém que é meu divergente, né? Alguém que está disputando comigo. Alguém que é meu rival. E se não fosse sobre isso? Feedback. Encorajar e praticar o feedback pode ajudar a identificar, superar barreiras na comunicação. Perguntar para o outro, gente. Ou você mesma dá o feedback. Praticando a comunicação consciente. Melhorar a comunicação nas situações práticas do dia a dia é essencial para construir relacionamentos mais fortes. Evitar mal-entendidos. Eu já dei vários exemplos aqui. Além de promover um ambiente mais harmonioso, seja em casa, no trabalho ou em interações sociais. Gina, já falei 50 vezes e a pessoa não está nem aí desenvolver. Aumenta o volume na hora que eu estou estudando ou que eu estou trabalhando em home office. Diga para ele, você pode, por favor, botar no fone? Você não precisa parar de ouvir o que você está ouvindo. Você pode pôr um fone e eu vou botar um fone também. Mas é óbvio, Dina. Não, não é óbvio. Lembra? O óbvio precisa ser dito. Concentre-se no que a outra pessoa está dizendo, evitando interromper ou pensar na sua resposta enquanto ela fala. Eu dei exemplo aqui. Faça, inclusive, mais perguntas caso não tenha captado exatamente o conteúdo da conversa. Talvez aquela pessoa esteja se comunicando através do reptiliano e ela esteja ali na fuga e na luta. Então, provavelmente, ela não vai estar falando sobre o que realmente é o foco ali. É necessário que você centralize ela. Com educação, com generosidade, com amor. Acene com a cabeça, faça contato visual, use expressões faciais e verbais para mostrar que você está engajada nessa conversa. Coloque-se no lugar do outro para entender melhor as emoções e os pontos de vista dessa pessoa. Isso não quer dizer que isso é o seu caráter, que ele está falando sobre o seu caráter. Ah, eu acho que você é leviana. É só um achismo dessa pessoa. Ela pode achar o que ela quiser. E você não precisa lutar e nem provar a ela diferente disso. Você pode dizer para ela o que lhe leva a pensar isso. Quais comportamentos meus te levam a pensar isso? E perguntar para ela. Como posso fazer isso tudo funcionar para nós dois? Mostrar que você compreende e respeita os sentimentos e opiniões dos outros, ainda que não sejam iguais às suas. Você não precisa gritar e nem debater. Não, eu penso diferente de você. Você está falando isso porque você já deu volta em fulano. Você está falando isso porque, percebe aqui, eu não estou chegando em lugar nenhum, eu não estou saindo do lugar com essa pessoa. Eu estou fazendo igual aquele João Bobo. Né? Eu bato nele e ele vem em mim. Bato nele e ele vem em mim. Trate os conflitos com oportunidades, como oportunidades, para entender melhor o outro e encontrar soluções mutuamente benéficas. Compromisso com relacionamento saudável.
Desenvolver um compromisso com um relacionamento saudável é um processo contínuo que envolve autoconhecimento, comunicação eficaz, respeito mútuo e capacidade de adaptar-se e crescer com o outro. Conheça a si mesmo e pratique o autoconhecimento. Por isso estamos nessa aula. E se você está no meu curso, por isso também estamos aqui. Você só pode estar presente em um relacionamento de forma saudável se estiver bem com você internamente, ok? É necessário que você conheça os seus limites, até para que você possa dizer, ei, dessa maneira não, por favor. Valorize as diferenças, espaços e independências das pessoas. Entenda que ter diferenças é normal e pode enriquecer o relacionamento. Resolver conflitos de forma construtiva. Prometa abordar os conflitos de maneira construtiva, focando na resolução e não na escalada da discordância. Use uma comunicação eficaz para expressar suas preocupações e ouvir os outros. E outra coisa, esteja ciente de que isso é contínuo. Cada dia você fica mais capaz de ter essa comunicação mais fácil. Não trate essa conversa a partir do ponto de vista de luta, disputa e fuga. Lembre-se que quando o teu cérebro te sente, quando ele percebe uma ameaça, ele entra para o cérebro reptiliano, que é a parte de da luta e da fuga. Tá? Aumentando, inclusive, os níveis químicos de adrenalina e cortisol. Aberto às mudanças e adaptações, relacionamentos evoluem, assim como as pessoas envolvidas. Elas também vão evoluir. Por isso, exige esforço, comprometimento de ambas as partes para mantê-lo saudável. Estabelecer limites saudáveis. Defina e respeita limites pessoais, seus, e os limites dos outros. Só que para isso, talvez você tenha que verbalizar. O outro não é um adivinho. Você precisa dizer, olha, essa forma de comunicação comigo não funciona. Olha, essa forma aqui, podemos melhorar isso? Dessa maneira eu não entendo melhor. Entendo melhor assim, assim, assado. É fácil para você se comunicar a partir disso? E se envolve saber quando dizer não e aceitar quando alguém expressa seus próprios limites. Quando alguém disser não para você, é não. E quando você disser não, é não. Não esteja em relacionamentos onde os seus limites não são respeitados. E não se desrespeite. Não transforme o seu não em sim para alguém com a dependência emocional de ter que agradar alguém. Entre no curso e aprenda como sair das dependências emocionais para você comandar as suas emoções e deixar de ser as consequências disso. Tá bem? Expressar gratidão. Comprometa-se em expressar gratidão pelas coisas positivas no relacionamento. Isso significa fortalecer a apreciação mútua e criar um ambiente positivo. Temos tendência a só dar luz e fermento ao erro e ao que é disfuncional. E quando alguém é gentil ou faz alguma coisa, nós tendemos a não agradecer e nem trazer à tona isso. É muito importante que a gente elogie, tá? Pegue aí uma balança e se questione a respeito de si mesmo. O que você tem mais por você? Elogios ou críticas durante o seu dia a dia? E o que você tem mais para os outros?
Quais são as suas formas de comunicação? Criticando mais ou elogiando mais? Isso é o que vai definir se você tem um relacionamento saudável com você e com as pessoas. Empatia e compreensão. Pratique a empatia buscando compreender os sentimentos, perspectiva dos outros. Isso fortalece os laços emocionais e cria um ambiente de apoio mútuo. Cuidado com o bem-estar. Compreenda-se e comprometa-se a cuidar do seu próprio bem-estar emocional. E encoraje seus parceiros de vida, de vivência, a fazerem o mesmo. Isso significa incluir a importância da saúde mental e emocional. Cada vez chega mais pessoas doentes até mim, inclusive fisicamente, por questões emocionais. Fomentar a confiança. Construa e mantenha a confiança, sendo transparente, consistente em suas ações. A confiança é fundamental para relacionamentos saudáveis. Se você fala uma coisa e faz outra, essa incoerência vai trazer o quê? Desconfiança. Priorizar o tempo de qualidade. Faça um esforço consciente para priorizar o tempo de qualidade com seus queridos. Isso pode fortalecer os vínculos e nutrir a conexão emocional. Busque ajudar quando necessário. Reconheça a importância de buscar ajuda profissional para enfrentar desafios no relacionamento, principalmente o relacionamento interior. Terapia, aconselhamento, pode ser uma ferramenta valiosa para fortalecer os laços, inclusive sua autoconfiança. Gratidão, se você gostou desse conteúdo. Entre em contato, tem um curso que essa aula faz parte, vários módulos, onde você aprende a comandar suas emoções e, principalmente, a ser mais feliz, mais grato. Tem o meu site aí, meu e-mail, meu WhatsApp. Entre em contato. Se você estiver em uma rede que você possa comentar algo, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade em compartilhar. Se você já faz parte do nosso canal, convide mais pessoas. Se você está aí imbuída na construção de um mundo melhor, vamos começar a melhorar o interior, concomitantemente com o exterior. Compartilhe, chame mais pessoas. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser leve e livre. Sua vida não precisa ser uma guerra, uma luta, uma disputa. A medalha de ouro você já recebeu. Você está vivo. Você está viva. Essa é a única medalha de ouro que você poderia ganhar. Não vai existir outra. Fique bem, um abraço, até a próxima aula.